Tarcísio resolve ir à embaixada americana se reunir com o encarregado de negócios para discutir o tarifaço do Trump. Puxa, se fosse pelo menos com o embaixador, mas é porque os Estados Unidos no momento estão sem embaixador aqui já há algum tempo. Está com o encarregado de negócios. É óbvio, eu não sei de onde é que Tarcísio tira essas coisas dele. É porque a gente vê Tarcísio como um político, mas depois eu falo um pouco mais Uhum. sobre Tarcísio. Ele não é um político. Ele nunca foi político. Ele virou político ali por obra e graça Claro. do Bolsonaro, a quem ele se sente devedor e se sentirá o resto da vida. Porque a formação de Tarcísio é a formação de um militar. O militar, o espírito de corpo deles é muito forte, porque, e é natural que seja, porque militar, em tese, é para a guerra, para ir para a guerra, para ir para o confronto. E quando você vai a uma guerra, você depende basicamente de seus companheiros ali no entorno, que vão para a guerra com você. Então cria-se um vínculo muito forte de lealdade, não é só de obediência, é de lealdade. E é isso, e é esse preço que o Tarcísio está pagando ao reconhecer o Bolsonaro como seu grande Não padrinho. só de lealdade, é dependência. E se ele sair da sombra Não, do sim, mas Bolsonaro, não ele é só, some. mas não é só de dependência, bom, porque ele me dá os votos, não. É muito de uma lealdade, e uma lealdade. Você veja, estão os generais aí observando julgamentos no Supremo Tribunal Federal de militares golpistas. Você não vê a palavra de um deles, palavra exaltada, dita em voz alta, sem deixar sombra para nenhuma dúvida, de condenação a isso. Não, 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 não. Por quê? Porque é uma família e até um mundo mais ou menos à parte do mundo dos civis e a gente tem dificuldade de compreender. Mas voltando ao nosso Tarcísio, ele foi lá conversar com o encarregado de negócio sobre o tarifaço de Trump. Como? Se convencendo o encarregado de negócios, apenas o encarregado de negócios, aqui fosse capaz de influenciar a decisão do Trump. Olha, para um pouco com isso está prejudicando o Brasil, vai prejudicar. E mais, quis levar Bolsonaro com ele para ir lá. Bolsonaro não quis, não foi. Porque Pois é. Bolsonaro continuou apoiando o tarifaço de Trump. Claro. E Muito bem, mas não é o. só por isso. O Tarcísio fez contatos, fez chegar a ministros do Supremo Tribunal Federal a sua sugestão. Veja que coisa maluca. Veja porque Tarcísio não é político. Porque ele não tem cabeça de político. Porque ele não entende, na verdade, de político. O negócio dele não é esse, mas caiu nesse. Ele tentou convencer, ou sugeriu, pelo menos, a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que, olha, devolve o passaporte do Bolsonaro, deixa ele ir para os Estados Unidos, conversar com o Trump, Negociar e o tarifaço. negociar com o Trump o tarifaço. Sensacional. Imagina, mas de onde é que alguém é capaz de tirar isso? Mas você não está Aí os, aí, percebendo aí os que é tudo ministros marketing? aí os ministros do Supremo vão dizer, mas como é que é? Devolver o passaporte para ele ir aos Estados Unidos convencer Trump a recuar do tarifaço. E aí ele chega lá, é recebido, muito bem recebido, vira exilado e fica lá. É uma forma de Isso é facilitar. malandragem. Ele tá queimado porque ele ficou com o bonezinho Sim, Make America Great Again. E o Bolsonaro foi o filho sim, dele mas que conseguiu o tarifaço. Então o que que ele fez? Criou duas factoides. Uma de que está discutindo o fim do tarifaço, foi falar com o estagiário da Casa Branca, e o outro que ele está tentando fazer com que o Bolsonaro discuta o tarifaço para descolar da imagem do Bolsonaro a responsabilidade eu pelo sei que tarifaço. É eu tudo sei que a malandragem. intenção, eu sei que a intenção é essa. E não acredito que Tarcísio seja tão tolo, tão infantil, de imaginar que o Supremo iria liberar Bolsonaro É para ir tudo negociar com o factoide. Trump. Eu sei, mas é um péssimo factoide. Isso É, depõe muito contra a própria é verdade. inteligência, não é verdade?
conspira contra a inteligência do próprio Tarcísio. É, a gente tem, se eu não me engano, ele, não sei se tem vídeo ou é uma mensagem postada pelo Tarcísio hoje nas redes sociais, não tem, Alice? Põe aí. Acabo de me reunir com Gabriel Escobar, encarregado de negócios Ah, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em agora Brasília. vai. É, conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria agro-brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreadas em dados e argumentos consolidados para buscar soluções efetivas. É preciso negociar, narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa. Isso, porque ele viu que pegou mal para burro. Não é ele aparecer de chapéuzinho, que ele já apareceu já faz algum tempo. Esse chapéuzinho é que agora vive sendo lembrado todo momento nas redes sociais. É que ele inicialmente tinha dado uma declaração que avalizava esse comportamento do Trump. Aí quando viu que isso pegou mal para ele, para burro, aí ele recua. Mas enfim, o Tarcísio está com um problema seríssimo. À medida em que o bolsonarismo leva esse golpe, achando que era um golpe a favor, aplicado pelo Trump no Lula, na verdade o golpe se virou contra o bolsonarismo. O Tarcísio fica em maus lençóis, porque Claro. né, vai para uma campanha para ser apresentado como candidato de Bolsonaro, com apoio de Bolsonaro. Será que a essa altura interessa para Tarcísio esse apoio do Bolsonaro? Será que esse apoio do Bolsonaro vale tanto ainda ao ponto dele continuar sendo ali um cachorrinho empurrado Vale, de vale. Se ele coleira? quiser ser presidente, ele precisa. Ele quer o É, apoio do Bolsonaro sem o Bolsonaro subir no palanque, mas ele precisa que o Bolsonaro agora, a mande os essa altura, bolsonaristas votarem não, nele. mande votarem nele, mas assim, manda cochichando. Antigamente era manda não, fazendo barulhaço. Não, claro, é Porque, cochichando. porque quem é que vai querer o apoio, fora os filhos, a própria mulher? Quem vai brigar desesperadamente pelo apoio de Bolsonaro depois de tudo isso que está acontecendo e de mais coisas que vai acontecer, porque daqui a pouco ele vai ser condenado, daqui a pouco ele vai ser preso se ele não Chega na hora. fugir. Então, vem cá, o valor de Bolsonaro, das ações de Bolsonaro, só despencam na Bolsa de Valores. Só despencam. É, Pois olha, é, a direita ela só está muito confusa a essa altura com tudo isso. Eu já soube de líderes importantes do Centrão dizendo: puxa, a gente não pode tiro continuar no pé da pagando, porra. não pagando esse preço de continuar como devotos de Pois Bolsonaro. é, Isso vai se voltar contra nós na eleição. Vai se voltar contra nós na eleição. E mais, tem um fato, quer dizer, novo ainda sendo mantido aí de forma reservada, mas sabe qual é a chapa dos sonhos do Lula que está sendo articulada? Eu não estou dizendo que essa chapa vai sair. Eu estou dizendo é que no momento está se discutindo muito dentro do ainda não governo. posso dizer que é do Lula, mas É também dos sonhos do Lula, mas é quase que é uma chapa para disputar o governo de São Paulo. Sabe com quem? Para governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, atual vice-presidente e ministro também do governo. pois é. Para vice, Márcio É, França. é Márcio ministro do França, empreendedorismo e da microempresa. pronto. Márcio França, que aliás já foi vice-governador do Alckmin, quando o Alckmin governou São Paulo. Márcio França para vice do Alckmin, vice-governador do Alckmin. Para disputar as duas vagas de senador, Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, que disputou o governo de São Paulo em 2002, perdeu, mas ajudou Lula para burro, sendo candidato para que o Lula se elegesse.
O Lula deve parte de sua vitória em 2022 para presidente à candidatura do Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Então, dessa vez, nessa chapa dos sonhos, Haddad seria candidato ao Senado. E o outro candidato ao Senado seria quem? A atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, que um dia desse até disse, olha, disse numa comissão aí do Congresso, comissão mista do orçamento, se eu não me engano, disse, olha, vem cá, se defender a taxação dos ricos, se preocupar com os pobres, se isso, se aquilo outro, é ser de esquerda, eu, que nunca fui, nunca Ah, admiti que seria, sou de esquerda. Essa chapa ela criará uma complicação para o Tarcísio, se ela, chapa, realmente vier a existir, ela criará uma complicação para o Tarcísio para grande. aqueles que não pagam, ou pagam 3 ou 4, possam pagar pelo menos 10. Se isso não for justiça tributária, se isso for discurso de esquerda, eu que nunca fui de esquerda, tenho que me considerar de esquerda. Porque não é possível que a gente entenda isso como algo que fira a suscetibilidade de quem quer que seja. Se chama justiça tributária. Significa garantir às pessoas igualdade de tratamento. Então, veja, se essa chapa se montar realmente, ela vai criar um grande problema para o Tarcísio. Porque Tarcísio hoje ele tem uma reeleição, pelo menos dada como pacificada, uma reeleição para o governo de São Paulo. Já será arriscado para ele sair candidato a presidente da República. Agora, com uma chapa dessa, ele vai correr ainda mais risco, porque nenhum candidato que ele venha a lançar em São Paulo será tão forte quanto ele é hoje em São Paulo. É uma complicação para o Tarcísio. claro, É claro. como se Se não fosse sair uma. ele perde. Ele perde. Ele não, eu também acho que. Entendeu? Aí ele vai se arriscar a ser candidato a presidente e a perder o governo de São Paulo também, Pois é. com uma chapa forte dessa. E se essa chapa lá perder a eleição, primeiro terá ajudado Lula com votos. Se voto suficiente para reeleger Lula, eu não sei. Mas terá ajudado Lula. E outra coisa, e se o Lula se reelege, e essa chapa perde lá, traz de volta a Imagina. Simone, traz de volta o Alckmin para ministro, traz de volta a Haddad, enfim. É, é, E aí, se ele perde tudo, o Tarcísio perde a presidência, perde Sampa sim, eu estou dizendo, e, imagina, o e o Tarcísio Bolsonaro preso. vai ter que pensar Complicado. 100 vezes mais do que ele está pensando hoje. Não estou dizendo com isso que necessariamente o Tarcísio não será candidato a presidente. Eu estou dizendo que a situação dele já pareceu melhor do que ela está hoje, com tudo isso que está acontecendo. Política é complicado, né? Porque um mês atrás estavam dando o Lula como morto já, derrotado. Mas a política, Guga, é porque você ainda é muito jovem, se Ah. comparado comigo, não com o distinto público que é mais jovem do que você. Veja, eu não sei se foi Magalhães Pinto, grande líder mineiro, governador na época do golpe de 64, ou se foi Tancredo, eu acho que foi Magalhães Pinto, não sei, que dizia, olha, política é como uma nuvem, a gente olha, a nuvem está de um jeito. Aí daqui a pouco a gente olha, 5 minutos depois ou menos do que isso, a nuvem está de outro jeito. Isso é que é fascinante na política, embora já tenha sido mais fascinante no passado. Agora me conta uma coisa, Guga. Você hoje, ou foi ontem, foi visto correndo dentro do Congresso, Foi bem atrás do correndo. general, do deputado federal e general Eduardo Pazuello, Eduardo Pazuello. que foi Aconteceu. ministro da Muito Saúde bom. Muito competente. do Bolsonaro, que não entendia nada de saúde. Mas, enfim, mas o Bolsonaro pôs lá e foi um desastre para o Encontrei ministro. Pazuello no dia, horas depois de sair o anúncio do Trump do tarifaço. Claro, diante de Pazuello, eu tive que Pera, falar sobre pera, o tarifaço. No Brasil, mas graças ao Bolsonaro, hein? Bolsonaro sabotou o Brasil, será?